Quando analisamos a dinâmica da população brasileira, precisamos entender que o Brasil passou por diferentes fases demográficas ao longo da história, e cada uma delas moldou os fluxos migratórios, a distribuição espacial e os processos de crescimento ou perda populacional. A população do país nunca esteve distribuída de maneira homogênea. Ao contrário, ela sempre se concentrou em áreas economicamente mais dinâmicas, com melhores oportunidades de emprego, infraestrutura e serviços públicos. A forma como as pessoas se deslocam dentro do território, os lugares que ganham habitantes e aqueles que perdem, revelam muito sobre a economia, o mercado de trabalho, as condições de vida e as políticas públicas em cada momento da história nacional. Primeiro, é importante destacar que o Brasil foi, durante séculos, um país predominantemente rural. Até meados do século XX, grande parte da população vivia no campo, principalmente em regiões de economia agrícola tradicional, como o Nordeste e partes do Sudeste e do Sul. Com a industrialização e a urbanização intensificada a partir das décadas de 1940 e 1950, iniciou-se um movimento migratório interno muito forte em direção às cidades. Esse processo transformou profundamente o território brasileiro, provocando um rápido inchaço urbano e a formação de grandes metrópoles. Ao mesmo tempo, regiões que antes tinham maior densidade populacional começaram a perder habitantes, especialmente o interior rural nordestino, que sofria com a seca, a falta de investimentos e o baixo rendimento econômico. Os fluxos migratórios internos foram, durante décadas, fortemente marcados pelo movimento do Nordeste para o Sudeste, especialmente para São Paulo, que era o grande polo industrial do país. Milhões de brasileiros deixaram seus estados em busca de trabalho nas fábricas, na construção civil e em setores de serviços que cresciam rapidamente. Esse deslocamento alterou profundamente a composição social e cultural das grandes cidades, criando novas periferias urbanas, ampliando desigualdades e exigindo investimentos em habitação, transporte e infraestrutura. Outro fluxo expressivo desse período foi o deslocamento em direção ao centro-oeste, especialmente após a construção de Brasília e mais tarde com o avanço da fronteira agrícola, que abriu novas áreas de produção voltadas para a agropecuária mecanizada. Com o passar dos anos, os fluxos migratórios no Brasil mudaram, tornando-se mais diversificados. O país deixou de registrar migrações maciças em direção a poucos destinos e passou a observar movimentos de redistribuição mais complexos. Em vez de grandes correntes migratórias de longa distância, surgiram migrações de curta e média distância, especialmente dentro das próprias regiões. Uma tendência importante é a migração intrametropolitana, em que as pessoas deixam áreas centrais mais caras e densas e passam a viver em municípios periféricos, onde o custo de vida é mais baixo. Esse fenômeno vem fortalecendo as regiões metropolitanas e ampliando a conurbação entre cidades. Outro movimento significativo é a chamada migração de retorno. Muitos indivíduos que migraram do Nordeste para o Sudeste durante o auge da industrialização passaram a retornar a seus estados de origem nas últimas décadas, impulsionados pela melhoria das condições econômicas locais, pela interiorização de investimentos, por relações familiares e por uma qualidade de vida desejada. Esse movimento contribuiu para reduzir o ritmo de crescimento populacional de grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que fortaleceu cidades de porte médio no Nordeste, como Fortaleza, Recife, Salvador e várias capitais do interior nordestino. Quando falamos sobre áreas de crescimento populacional, percebemos que as cidades médias são as grandes protagonistas do cenário recente. Municípios com economia diversificada, bom acesso a serviços e custos de vida menores que as metrópoles tornaram-se polos de atração. Regiões como o interior paulista, o Triângulo Mineiro, o oeste do Paraná e Santa Catarina, o centro-oeste agrícola e cidades médias do Nordeste registram crescimento acelerado, impulsionado por indústrias, agronegócio, comércio, serviços e universidades. A interiorização do desenvolvimento econômico é um dos fatores decisivos dessa mudança, já que muitos setores produtivos deixaram de se concentrar exclusivamente nas capitais e passaram a ocupar áreas mais afastadas. Por outro lado, existem áreas do Brasil que vêm perdendo população. Entre elas estão regiões rurais tradicionais, especialmente o semiárido nordestino, a Zona da Mata
e partes do norte amazônico mais isolado. Além disso, alguns centros urbanos que enfrentam problemas econômicos, como cidades industriais do Sudeste, que passaram por desindustrialização, também têm registrado perda populacional. A violência urbana, o desemprego estrutural, a baixa qualidade de serviços e a ausência de perspectivas atraem cada vez menos moradores e podem incentivar a saída de famílias para outras localidades. Em áreas rurais de agricultura familiar, o envelhecimento populacional também se torna evidente, já que milhares de jovens deixam o campo em busca de estudo, trabalho e novas oportunidades nas cidades. Outro fator essencial para entender a dinâmica populacional é a queda na taxa de natalidade, que vinha ocorrendo de maneira contínua no Brasil. Esse fenômeno afeta tanto áreas de crescimento quanto de perda populacional. Regiões que já têm migração negativa e taxas de natalidade baixas tendem a apresentar processo de esvaziamento mais rápido, enquanto áreas que recebem migrantes conseguem compensar a redução natural porque atraem pessoas de outras localidades. Assim, a mobilidade humana se torna o principal fator de redistribuição populacional no território nacional. Os fluxos migratórios internacionais também modificam o quadro demográfico, embora de forma mais discreta. Nos últimos anos, o país passou a receber imigrantes de diferentes origens, como venezuelanos, haitianos e africanos que buscavam oportunidades e refúgio. Essas novas correntes se distribuem por regiões capazes de oferecer emprego e acolhimento institucional, reforçando a diversidade populacional brasileira. Quando reunimos todas essas informações, entendemos que a dinâmica da população brasileira é resultado de interações entre fatores econômicos, sociais, climáticos, ambientais e políticos. O crescimento e a perda populacional não ocorrem de forma aleatória, mas sim como resposta às oportunidades, desigualdades e transformações estruturais do país. Essa dinâmica é fundamental para o planejamento de políticas públicas, pois envolve demandas por infraestrutura, mobilidade, saúde, educação, habitação e assistência social. Assim, compreender para onde as pessoas vão e por que escolhem determinados locais é essencial para promover desenvolvimento equilibrado e melhorar a qualidade de vida no território nacional.